Lendo nós, vence o GP da Áustria. Gabriel Bortoleto faz os seus primeiros pontos na Fórmula 1 com uma bela batalha com seu empresário Fernando Alonso pelo 7º lugar. E olha que a briga tanto pelo campeonato quanto pelo 3º lugar da tabela de classificação está bem acirrada. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera da Velocidade, mande um vídeo para o Vasco Velocidade, eu te mando para que vocês curtem, compartilhem, comentem e espalhem para geral, porque aqui a galera tem moral, aqui todos têm vez. Bom, e foi um GP da Áustria inesquecível para o Gabriel Bortoleto, que pontuou pela primeira vez na Fórmula 1, com o 8º lugar. Olha que poderia ter sido o 7º, mas a gente vai explicar o porquê que o brasileiro ainda não foi melhor. E Lando Norris, diferente das outras vezes que largava na pole, sempre largou mal quando largava em primeiro. Dessa vez ele conseguiu manter a ponta, teve uma pressão no Oscar Piastri, que largou em terceiro, aproveitou o vacilo do Charles Leclerc na largada e pressionou seu companheiro de equipe, mas depois da primeira parada não conseguiu novamente chegar no Lando, principalmente porque ele não conseguia fazer uma boa tomada na reta principal para se encostar no Lando ao ponto de abrir a asa. Então foi uma vitória com autoridade do Lando Norris, que contou com um verdadeiro caos na largada que causou o abandono do Max Verstappen, que teve um final de semana, vamos combinar que o tetracampeão teve um final de semana apagado, né? Ele largou em 7º e, além disso, bateu na largada com o Kimi Antonelli, possivelmente o seu companheiro de equipe no ano que vem da Mercedes, já que o George Russell, ele, quando chegou lá na Áustria, falou que a negociação da renovação de contrato com a Mercedes está parada no momento, porque a Mercedes está negociando com um tetracampeão. Todo mundo entendeu quem ele estava se referindo. E imaginando que vem, até que o Max, diferente das outras vezes, se isso acontecesse, saía soltando os cachorros, querendo ir para as vias de fato com colega de profissão. Ele até que ele saiu legal, conversando, batendo papo com o Kimi Antonelli. E eu nem sei se ele viu o lance, mas muito provavelmente ele se deu conta que ali foi uma coisa de corrida. Também um amadurecimento, né? Virou pai agora, né? E o cara com 4 títulos mundiais, se espera um amadurecimento mesmo. E depois da largada, né, nesse caos, a corrida até que teve movimentos bons, brigas tanto no fundo do pelotão. O Ocon foi escalando, o Hulk, o companheiro do Gabriel Bortoleto, fazendo boas ultrapassagens, chegou a estar em 10º. O Gabriel Bortoleto quase foi na batida do Max com o Kimi Antonelli, ele teve que desviar, e depois disso ele fez uma corrida sábia, né? De estar certo no lugar certo. Ele foi ganhando posições, né, com as paradas dos carros da frente, chegou a estar em 5º, mas olha, foi um erro da Sauber, porque em vez de optarem por 2 paradas, se eles fizessem por uma, talvez o Gabriel Bortoleto poderia ter terminado na frente do Fernando Alonso.
ou seja, em sexto lugar. O próprio Fernando Alonso fez uma única parada. E imagino que a Sauber acreditou que a Aston Martin faria 2 paradas com o espanhol, mas isso não aconteceu. Mas teve boas brigas, exceto a primeira colocação. E a Ferrari fez também uma corrida, mas um pódio. Só o Charles Leclerc vai com pódio com a Ferrari esse ano, né? Um pódio com o Leclerc. Porém, parece que o Hamilton e a Ferrari ainda não chegaram a uma sintonia. O Hamilton queria fazer apenas uma parada, ele não queria fazer a segunda, mas a equipe obrigou a ele a fazer essa parada, que talvez ele pudesse se dar bem, inclusive ter terminado no pódio ao invés do Leclerc. E até que ele falou que os pneus estavam bons, que ele acreditava que poderia ter ficado com os pneus duros até o final da corrida, né? Que ele tinha trocado, começou com os pneus... Desculpa, pneus médios, começou com os pneus duros, calçou os médios, e queria ter terminado com médios em vez de terminar com os duros. Mas a equipe optou para o Hamilton, que terminou em quarto, e a Mercedes teve uma corrida burocrática. O Kimi Antonelli, como eu citei, não deu nenhuma volta, né? Bateu no Max Verstappen a largada, e o George Russell fez uma corrida tão burocrática e diferente em Montreal, que eles se deram bem em pistas quentes, né? Um calor excessivo lá em Montreal, com verão lá da Áustria, não é um calor tão excessivo assim, como foi um calor mais ameno. Eles não conseguiram impor aquele ritmo que eles fizeram em Montreal, e o George Russell terminou em quinto. E aí a McLaren parecia que seria uma corrida de briga interna o tempo todo, fora o início da corrida. Depois o Piastri não conseguiu encostar de novo no Lando, ao ponto deles brigarem acirradamente pelo primeiro lugar. Mas olha só, tem umas teorias da conspiração que dizem que a McLaren beneficiou o Lando na primeira parada. Isso não procede. Geralmente, quem está à frente é que para primeiro, né? E é o que aconteceu. O Lando estava na frente, a McLaren chamou o Lando primeiro, tanto na primeira quanto na segunda parada, e cabia o Piastri imprimir um ritmo para chegar no Lando, e ele não conseguiu isso nesse final de semana, né? Principalmente depois da segunda parada, que ele tinha uma dificuldade grande em manter uma consistência nas retas altas. E o Gabriel Bortoleto finalmente pontuou, largando muito bem, mantendo esse 8º lugar. E por que ele não passou o Aston Martin? Primeiro, o que eu citei, né, que a Sauber poderia ter feito uma única parada com o Bortoleto, que ele poderia ter estado bem assim, e também porque a Aston Martin tem também a Aston Martin está projetando. Se bem que o Adrian Newey não está envolvido no carro desse ano, mas eles têm uma vantagem em relação à Sauber, um ritmo maior em retas. E quando o Gabriel Bortoleto tentou mergulhar entre a curva 8 e a reta 3, não conseguiu. E depois
E foi isso que fez a Aston Martin se manter na frente, porque eles têm uma força maior, né? O motor Mercedes, né? Tem uma potência maior nas retas do que o motor de Ferrari. Então, é isso, galera. Agora, veja uma coisa. Com a vitória no Lando, a diferença para o Oscar Piastri é apenas de 15 pontos, olha só. E mesmo o George Russell não tem ido tão bem em comparação com foi o Silverstone. O Silverstone é a próxima, desculpe, como foi em Montreal. A diferença dele para o Max Verstappen pelo terceiro lugar na tabela de classificação apenas de 9 pontos só. Silverstone pode mudar o destino do campeonato, já que, imaginando aí um abandono do Piastri ou uma vitória do Lando e um terceiro lugar do Piastri, o campeonato já tem um outro líder de novo. Caso o George Russell termine à frente do Max Verstappen e Silverstone, o George Russell sendo terceiro e o Max sendo sétimo, o Russell passa o Verstappen na tabela de classificação. Então, é um campeonato que está muito acirrado entre os ponteiros. E valeu muito esses primeiros pontos do Gabriel Bortoleto na Fórmula 1, os primeiros 4 pontos, e primeiros de muitos. Que se sabe caprichar mais nas estratégias, pode pontuar duplamente com mais frequência, né? Já que eles pontuaram também com o Hulk hoje, que o Hulk foi o 10º. Pontar com 2 carros com mais frequência. Então, é isso, galera. Até mais com Fórmula 1. Já que, se esse final de semana ou outro, a gente GP da Inglaterra, um lendário circuito de Silverstone, né? Lá que originou a Fórmula 1, lá que é a maioria das fábricas das equipes, e a maioria das equipes vão correr em casa, e também o Hamilton, o Russell, vão correr em casa. Até mais.